Plantoides no meu Brasil e do mundo, tudo bem? Alguns de vocês devem ter notado que essa semana eu dei uma atrasada com as produções dos episódios aqui no Fly Channel. Essa semana foi uma das mais corridas do meu ano e dezembro costuma ser assim, tanto para a agência quanto para as coisas, os desenvolvimentos do Fly Channel Jardineiros Urbanos, Black Friday, etc. E como me sobrou pouco tempo para produzir vídeo nesta semana, eu resolvi fazer um compilado aí de programas. Vai ter um pouco de No Epicentro e também um pouco de Jardineiros Urbanos por Fly num capítulo só, num episódio só. Eu já tinha programado alguns temas, então resolvi fazer um compacto aqui para vocês. Sobre as temáticas do tipo No Epicentro da Floresta, a coisa mais filosófica, mais estilo de vida, mais comportamental, mais analítica e tal. O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: eu tô no rolê desde 2018. Curiosamente, o mês de dezembro marca o início da minha retomada de cultivo de relação com as plantas em 2018. E dezembro também marca, um ano depois, em 2019, o início dos Jardineiros Urbanos, ainda de forma bastante informal, bastante despretensiosa. Era um colecionador que tinha lá já algumas plantinhas suculentas, um início de folhagens de arace, e agora então, bem próximo ao Natal, que é o período maior que eu tenho descanso e consequentemente eu pude olhar para plantas, buscar e pesquisar, montar uma conta de Instagram. Então o período natalino celebra de uma maneira fácil de memorizar o início dessas jornadas como colecionador e como criador de conteúdo digital. 4 anos aí é uma faculdade quase, né? Ou em muitos dos casos já é uma faculdade concluída. E entra ano, sai ano, novas pessoas iniciam o rolê, descobrem como se fosse assim uma grande novidade e tal. E o primeiro ponto que eu acho que é importante colocar aqui para vocês, queridos plantoides, é que a cultura de cultivo de plantas, mais especificamente de coleção de plantas, é algo secular, se não milenar. Pelo menos a gente tem muitos registros seculares da época de impérios e tudo mais, né? Como eu já trouxe em outros episódios aqui, o Chrysophyllum imperiale já foi uma das plantas mais interessantes para a sociedade brasileira num contexto de espaço e tempo. Depois, em épocas mais modernas, a gente teve as orquídeas nos anos 70 e 80, as bromélias também já ganharam esse destaque até os anos 90, mais ou menos, talvez próximo a 2000. E para vocês terem uma ideia, contexto histórico, as bromélias perderam muita força por causa daquela coisa de reservar água dentro dela. E o temor da dengue, a Aedes aegypti e tudo mais, bombou fortemente nas mídias. Então a gente pode dizer que naquele contexto, essa relação da doença com a bromélia, que supostamente poderia formar um receptáculo lá muito propício para a proliferação do Aedes aegypti, fez com que essa cultura direcionada a bromeliaceae, bromélias, desse uma arrefecida boa, assim. Então, em termos históricos, cultivar plantas e colecionar é algo que remonta à vida, muito provavelmente, de todos nós, todos vocês que estão assistindo ou que passarão a assistir o Fly Channel e especificamente este episódio. Fiquem cientes que o rolê das plantas acontece há muito mais tempo do que o nosso vão conhecimento. Falando um pouco mais agora da cultura de coleção atual. Vaidade. Ego, sim. Cultura de coleção mexe com vaidade. As pessoas mais envolvidas ou que se sentem mais
pertencentes ao rolê muitas vezes brigam para ter determinadas plantas. Se um outro tem e eu não tenho, essa impressão, essa fantasia de privilégio acaba gerando às vezes atritos aí entre os integrantes. Fora algumas outras pessoas no rolê que têm essa tendência a querer colocar os perfis possíveis do rolê em caixinhas, né? Dizendo que o melhor é isso, o melhor é assado, o melhor é cozido, que existe fulano com nome A, grupo com nome B, cicrano com nome C, e ao mesmo tempo que a rede social acaba se tornando jardins abertos, visíveis, espaços abertos para a gente espiar a vida alheia. Isso não é inerente só ao universo das plantas, mas é tudo. Aliás, começou até antes. Quem diga as pessoas que preenchem só de selfie ou a maior parte do tempo de selfie suas redes sociais, esse caráter expositivo geral, e não seria diferente no rolê das plantas, muitas vezes gera o sentimento de diferenciação. Algumas pessoas se sentem inferiorizadas em relação às outras, outras se sentem superiores em relação às outras, e outras pessoas, uma minoria, enxerga que essas janelas abertas às nossas vidas ou particularidades específicas da nossa vida que a gente quer exibir, mostrar, parece ser algo natural. Rede social tem esse caráter, trouxe para a sociedade esse caráter, e muito provavelmente nos anos 80 esse tipo de rolê era muito sossegado. O privado era realmente contornado, claro, e a galera mostrava para o vizinho, para outro colecionador amigo, colega ou rival, mostrava o que queria mostrar. Fora isso, tinha que espionar, talvez pular o muro da casa, dar uma xeretada. Era um contexto que, sem essas vitrines escancaradas das redes, você podia privar com muito mais facilidade o que você quisesse. Se bem que não é diferente das redes sociais. Você vai expor na rede social o que você quiser. E vamos combinar que 99% do nosso tempo as pessoas, todos nós, estamos expondo o que parece nos fazer feliz, bem, alegre, entusiasmados. A gente não vai expor as DRs que a gente tem com os nossos parceiros, maridos, esposas, os problemas de saúde do seu dog, do seu gato, a não ser que você coloque um conceito humanista na coisa, do seu extremo cuidado oferecido ao seu pet, porque isso aí é louvável e tudo mais, e as pessoas vão, de certa forma, curtir ou aplaudir. A curtida hoje nada mais é do que uma simbolização reduzida, prática, de aplausos, né? E a não curtida seria vaias, tomates, representações que no passado, ou até mesmo hoje, ainda são comuns e que migraram, que assumiram formatos nas redes sociais. Se a gente analisar com um pouco mais de atenção o conceito, a rede social, e eu como formado em comunicação faço isso a toda hora, até involuntariamente, por um lado, a gente expõe nas redes sociais o que a gente quer, assim como a gente mostraria nos anos 80 para o nosso vizinho alguma coisa que a gente quisesse mostrar, não o que a gente prefere omitir. Por outro lado, com as redes sociais, todo mundo expõe alguma coisa e todo mundo pode enxergar esta coisa. E eu falo o mundo inteiro, Brasil inteiro e mundo inteiro, desde que você esteja logado neste micro-universo fantasioso incrível, por um lado, passível de debate, por outro, que são as redes sociais e o Instagram. Então, aqui no Rolê das Plantas, a partir desse conceito de mini jardim botânico que eu expresso, em alguns casos aí, tenho trazido para vocês e me identifico, eu apresento o que eu tenho interesse. Jardim botânico, em essência, é uma concentração de plantas, é o ato de colecionar, é o ato de cultivar e é o ato de abrir para as pessoas, terceiras e quartas pessoas, para que elas tenham a experiência de
convívio, apresentamos essas plantas para as pessoas. Isso, em essência, é o jardim botânico conceitualmente falando. Então, graças a esse digital, graças ao Instagram, eu posso dizer que eu fecho a conta do mini jardim botânico. Eu faço coleção, eu cultivo, ou seja, cultivar é manter as plantas com alguma qualidade ou muita qualidade, e a apresentação para que outras pessoas conheçam. Deem um Google e vocês vão perceber que o conceito de jardim botânico é exatamente esse. E aí, é claro, qual que é o fenômeno que acontece a partir das redes sociais? Não a partir dela, mas provavelmente ela tem uma grande influência. As pessoas começam a fazer comparações. A planta do fulano é mais bonita do que do cicrano, a planta do beltrano está mais vistosa e grandona em relação ao outro fulano, e alguns entram nessa vibe e vivem, respiram essa vibe da comparação. E fatalmente, inevitavelmente, a gente vai ter aí diferenças, independentemente da rede social, é um aspecto que o ser humano tem bastante dificuldade em lidar. Alguns conseguem, alguns transcenderam esse tipo de problemática, e muitos provavelmente não conseguem converter o conceito de diferença, ou seja, fica muito focado no que nos distingue, no que nos separa, naquele lugar que eu gostaria de estar de repente, do conceito da admiração da diversidade. Diferenças e diversidade são quase a mesma coisa, só que a gente deposita valores opostos praticamente. Quando a gente vê dois fulanos brigando, por exemplo, a ideia é que eles acertem as diferenças. E quando a gente vê movimentos culturais distintos, a gente fala na beleza da diversidade. Mas é a mesma coisa basicamente. Depende muito do teor positivo ou negativo que você coloca nessas diferenças ou nessas diversidades. Então é isso. Estamos todos lá cultivando o nosso jardim, expondo nas redes sociais. Eu com muita ênfase, e uma natural ênfase, porque eu virei um profissional da área. Vocês gostando ou não, influencer pode fechar conta de trabalho. Muitíssimos na pandemia principalmente, acumularam milhares de seguidores, mas não conseguiram fechar a conta do trabalho, da profissão. Só bem recentemente eu tive um tempinho aí para dar uma xeretada na minha rede social, no meu Instagram, para analisar um pouco como estavam meus colegas congêneres, principalmente de fora do Brasil. Em 2020, pipocaram centenas ou milhares de pessoas trazendo o tom influencer, adquirindo inúmeros seguidores, populando inúmeras hashtags, e gente, escasseou, sumiu, desapareceu. Por um lado, pode dar uma sensação de que o rolê tá murchando, né? Tá definhando, tá perdendo força, mas por outro, ficam os fortes, talvez. Ficam aqueles que realmente estavam com propósito, ou que conseguiram fechar a conta do trabalho, da profissão. Dentre tantos mitos que a gente constrói, que o ser humano constrói, como o próprio mito do Philodendron cagados, ressaltado recentemente de novo, porque pode ser novidade para você, mas o cagados é assunto todos os anos praticamente, pelo menos nos últimos 3 anos que eu tô no rolê, umas 2 vezes o cagados ganhou destaque. Existe um mito que envolve o criador de conteúdo digital, de que basta ter milhares de seguidores que é sucesso, que as empresas, os parceiros, que a galera que vai gerar negócio por trás da foto bem publicada, do vídeo bem produzido, vai chegar pra gente, bater na minha porta aqui e fazer amém. Vamos lá, você é incrível, você é fantástico, você é sensacional. Isso não existe, gente. Pode ter existido no começo das redes sociais,
mais especificamente do YouTube. Eu pude notar em 2020, por exemplo, que jovens criadores de conteúdos, principalmente estrangeiros, são extremamente hábeis em relação aos algoritmos do Instagram. Então conseguem um volume grande de seguidor rapidamente. Mas e aí? E aí que não fecha a conta, né? Porque existe uma parte relativamente cômoda de você produzir uma única foto bonita. Hoje em dia a gente tem recursos bem fáceis e acessíveis para essa produção, e achar que só com aquela imagem e um textinho ok assim, com alguma perguntinha para que as pessoas se sintam estimuladas a comentar, a empresa vai olhar para ela e falar: nossa, esse cara é bom. Não é só isso, né, gente? Isso é o que aparece. E nos bastidores, ainda, embora a rede social seja alvo de tantas críticas e a rede social seja tão influente a ponto de criar embates sociais, como a gente tem visto nos últimos anos, de interesses, de desejos de estar lá, mas não estou, de ter, mas eu não tenho, a real é que as relações humanas ainda, elas são extremamente importantes, muito provavelmente inevitáveis, não sei há quanto tempo, para fechar algumas contas aí, principalmente quando a ideia é profissionalizar e desenvolver um trabalho. E eu estou falando tudo isso porque, de certa forma, os jardineiros urbanos, o colecionador que virou criador de conteúdo digital, já está na jornada aí há 4 anos, né? Natal de 2018. É um período bem propício para trazer à tona esse meu tema particular, levar algum tipo de referência de objetivos de vida aí para vocês. Sempre que eu trago um No Epicentro da Floresta, eu ressalto que eu não nasci pronto, eu não nasci assim, eu não nasci nessa casa, eu não nasci podendo comprar todas as plantas que vocês podem ver aí que eu compro, né? Foi toda uma jornada, um caminho a se seguir. Independentemente se existe meritocracia ou não, sem entrar nesses conceitos que se poluíram, se intoxicaram de contextos superficiais de política, eu sigo essa jornada. A aspiração de se tornar um criador de conteúdo digital é fantasiosa. Não é volume de seguidores, inscritos, visualizações que necessariamente a gente vai criar relações profissionais para fechar a conta do trabalho. Já saiu matéria aí, por exemplo, no El País, mídia mais abrangente, saiu umas 2 vezes ou 3 a mesma matéria no período de 1 ano, de uma super influencer gringa aí com milhões de seguidores, e ela foi tentar vender uma camiseta e a bichinha não vendeu uma camiseta. É interessante. Isso se dá por quê? Porque quando você apela para assuntos polêmicos, como é o caso dela, você consegue sim muitos inscritos, muitos seguidores e muitos haters também. A polêmica, seja qual for ela, vai sempre chamar mais atenção e fazer um efeito de buzz. Buzz é esse efeito dominó em cadeia, atraindo pessoas para ver e tecer opiniões positivas ou negativas, dar curtidas para o objeto ou negativar o objeto. Polêmica gera esse efeito no ser humano, então você consegue volume, mas não quer dizer o quê? Qualidade. E qualidade se resume basicamente em engajamento. Tudo isso que estou falando é tradução um pouco de processos comportamentais do ser humano, e a gente estuda isso a vida toda, na faculdade e depois na prática, para você conquistar engajamento e trazer uma certa segurança para que empresas se aproximem de você, você tem que transmitir um valor meio que básico, mas que nem sempre é tão fácil de se construir. Você precisa trazer a ideia da seriedade, da credibilidade e da confiança. Polêmica, se for no sentido político, vai gerar idealistas para vocês, não público. Ideia em si, ideal, ideia não se compra.
Você tem aquela empatia, você tem aquele magnetismo pela ideia e você passa a aclamar o criador de conteúdo digital a partir dessa identificação. Basicamente isso. Mas na maioria dos casos, ideais políticos são água e óleo no sentido de atração de empresas, para que você ajude a empresa a desenvolver e distribuir mais os seus produtos ou serviços e tudo mais. Então, se você quer construir uma relação de seriedade, confiança e credibilidade, o caminho da polêmica não vai ser tão interessante assim. Ah, mas Fly, você fez aí, participou aí da matéria do rolê das plantas, com ênfase no cagados, e depois também fez uma análise sobre as reações, sobre a matéria, sobre o próprio cagados, num dos episódios anteriores aí. Você não está participando da polêmica? Mostrar pontualmente uma análise, ou quiçá um posicionamento, é uma coisa. Outra coisa é ficar vivendo desse tipo de situação e trazendo constantemente. Essa youtuber gringa, que eu não vou me recordar o nome, mas quem lê É o País com assiduidade, vai se recordar do que eu estou falando, tá? E eu acredito aí que tem muita galerinha do rolê que curte o É o País. E daí então que assim, rolê das plantas, tem de vaidade, tem de ego e tal. Nos últimos meses notei pessoas aí diferentes criando caixinhas, termos para agrupar indivíduos do rolê, outros dizendo que o termo XYZ para o rolê é o melhor ou é pior, que Urban Jungle não é um termo bacana, que o certo é ser... Eu, Fly, sinceramente, vou dizer o seguinte: uso o termo Urban Jungle como um referencial. E quer queira, quer não, Urban Jungle existem processos sistemáticos aí de cultivo, de gradação de nível de desejo da planta, de preço, isso já está formado. Não vou ficar lutando contra isso. E essas organizações, essas categorizações, ajudam as pessoas a se situarem. Ajudam inclusive a mais pessoas entrarem no rolê, porque fica mais didático, tem um ponto de partida e tem um trajeto, né? É apenas um referencial batido e construído por mim porque eu acredito, é a minha crença. Crença não se discute. Fora isso, gente, fora as polêmicas, fora as caixinhas, os termos, nomes dados para os grupos que de repente fazem parte do rolê, se é Urban Jungle, se é Floresta Encantada, o que é mais fundamental aqui e é algo que nas entrelinhas ou até diretamente eu propago constantemente. É isso, a galera esquece de perguntar pra gente: está te fazendo bem? Você se sente em paz? Te gera prazer? Pronto. A quem não gera prazer, a quem não dá paz, a quem a ansiedade se triplica, quadruplica, a quem não curte as pessoas do rolê, tá esperando o que para sair? É básico, é muito simples, tem que ser prático. A vida é muito curta aí pra gente ficar se remoendo, pra ficar vivendo de problema, para querer ficar verbalizando o lado vazio do copo. O fundamental então, para quem tá no rolê, para quem tem curiosidade, para quem tem a planta básica e almeja uma planta mais high collection, sim, por que não? Para quem já tem um grupo de plantas mais raras e de repente quer dar uma sossegada ou quer mais uma, certo? Enfim, para todos os formatos, estilos, possibilidades, desejos, o que é mais importante é que você se pergunte a si, sem esse ruído exterior dizendo que é certo, que é errado, se te faz bem. Esse é um valor simples, básico, mas que quando você está nessa aldeia digital e vê tanta gente falar, dizer e produzir tanto conteúdo, você acaba se perdendo. Dá muito bem para você conviver nesse caos sem perder essa conexão com seus valores mais particulares, certo? E isso é um exercício muito grande para mim, que sou um criador de conteúdo digital. Eu tenho que fazer uma mescla, olhando para as tendências de mercado,
olhando para as necessidades do meu público, cada um deles às vezes, porque vocês me trazem às vezes questões muito individualizadas, muito pessoais. O papel de suporte seguro para o indivíduo é real, ele existe, transcende inclusive a ideia da planta rara. A planta rara é um mero conector, a pessoa está precisando de uma ajuda, de um apoio, de um ouvido para escutá-la. E aí você olha para si e fala, isso me faz bem? Você se dá a oportunidade de questionar se o rolê das plantas te faz bem? E não só o rolê das plantas. O contexto onde você vive, as situações diversas de relação com família, amigos, filhos, tios, pais, cachorros, namorados, namoradas, te faz bem? E aí que eu digo, meus queridos plantoides, ou mais do que plantoides no caso hoje, a gente tem a força e o poder de bloquear aquele ruído exterior que não vai fazer absolutamente nenhuma diferença para mim, a não ser para o ego daquele próprio indivíduo que está comunicando determinada informação conflitante, que gera algum tipo de treta. E eu acho importante a gente refletir desses aspectos dos meus anseios, dos anseios do exterior, do que é ruído, do que eu acato, acolho. Eu tenho esse poder de selecionar. Acho muito importante a gente já tomar essa consciência agora, quem participa aí do rolê das plantas, porque ano que vem é ano eleitoral. Se vocês têm expectativas muito grandes de depositar na minha corcunda aquela responsabilidade quase que obrigatória, mandatória, de que criadores de conteúdo digital em diversos níveis, em diversos segmentos, precisam sim, obrigatoriamente, de maneira mandatória, opinar em política, vocês vão se frustrar. O Fly aqui talvez pincele alguns assuntos específicos sobre ponto de vista e pontos de vistas formados já de longa data. Não vai ser influente por causa de rolê das plantas, por causa do meu cachorro, por causa da planta rara, por causa de comportamento de fulano ou cicrano do rolê. Minha percepção sobre política no mundo e no Brasil está em outras gavetas, gavetas muito mais antigas do que o rolê aqui. Eu não vou trazer essa influência, esse tipo de influência. Eu tenho sim os meus valores, eu tenho meus caminhos, eu já mais ou menos sei em quem eu vou votar, mas eu não vou entrar em nenhum debate, corrente, papel. Isso é só um adendo para que vocês não criem algum tipo de expectativa. O meu trabalho é focado em criar conteúdo digital relacionado a plantas de coleção, as minhas vivências como colecionador, as técnicas de cultivo, o atendimento a quem é meu cliente já. Semana que vem estou indo presencial numa Mestre Plantoide, a potenciais parceiros, aos atuais parceiros e principalmente a ajudar a dinamizar mais esse mercado. Tudo isso que a gente vê hoje, desde Kaylee Aylan, meus colegas criadores de conteúdo digital aqui no Brasil para o rolê, eu, lojistas, produtores, jardins botânicos, vocês que são público, diretos ou indiretos, porque eu sei que muita gente que me assiste gosta mais da filosofia por trás do que necessariamente o cultivo em si. Não que vocês não tenham plantas, alguma planta vocês têm. Todos nós aqui estamos nesse rolê para justamente construir uma relação com as plantas para nos afastar dos ruídos exteriores. Ou seja, é um pouco paradoxal, mas eu utilizo o próprio meio caótico que são as redes sociais para tentar ajudar todos nós a fugirmos dos ruídos exteriores. Então, assim, particularmente, de maneira personalista, eu tô bem, eu tô feliz com tudo? Demais. O ano de 2021 foi extremamente prolífico. Estou batalhando para que tudo isso ganhe perenidade e, embora eu não consiga dimensionar o quanto eu colaboro para o crescimento e fortalecimento do rolê, porque esses são os objetivos no Brasil, inclusive, não é uma preocupação com o mundo.
Eu quero que o Brasil se destaque tanto quanto a gente vê lá fora. Eu não consigo dimensionar então o quanto eu ajudo, mas está aí. Eu sei que alguma contribuição positiva lá do cheio do copo eu estou fazendo. Agora, eu tenho quase de certo que esse estilo de ser, junto com essa avalanche internacional que vem, junto com o que é novo, tudo isso é novo. A Urban Jungle é uma criança ainda, é um bebê. No Brasil é quase que um feto ainda. E esse foco na Zarace, de uma maneira internacional, com tantos asiáticos produzindo e produzindo variações, cultivares, variegatas e tal, tudo isso é novo. E o novo assusta quem tem já valores mais conservadores de outros tempos, de rolês de outras épocas das plantas. Alguns desses veteranos estão admirados, curtindo, vendo a geração nova integrar, se identificam com o movimento, e outros são mais reativos, sentem mais dificuldade de entrar nessa esfera. Humanos, natural, tranquilo, faz parte assim. O problema é quando alguns veteranos querem dizer para o novo o que é certo, o que é certo e o que é errado. Não existe isso, gente. A sociedade vive mudanças e eu quero estar, gosto de estar no que é mais atual. Se vai ser transitório ou não, tanto faz. A ideia aqui é que a gente desenvolva, produza, crie, dê formato ao máximo possível no hoje, tempo atual. E amanhã, se mudar, se eu sou afeito ao novo, ao que é atual, no atual de amanhã eu devo estar. Então, para concluir, no final das contas, os Jardineiros Urbanos por Fly vai ficar para o próximo episódio. Eu só posso agradecer de peito cheio, visualizando o lado cheio do copo sempre ou na maior parte do tempo. Tá certo que um assalto à mão armada aí acaba fazendo a gente pensar sobre o lado vazio um pouco, mas a gente supera, né? A gente volta para a trilha que a gente quer estar. E definindo então essa trilha, eu só tenho a agradecer por tantas experiências que eu tive em 2021, por um ano intenso, mas extremamente positivo, por um ano onde eu fortaleci relações, eu aprendi muito mais a lidar com as críticas, os haters. Isso era um campo bastante novo para mim. Aprendi a ganhar calos a respeito desses seres, inclusive fui estudá-los, né? Nada como conhecimento e estudo para poder se posicionar diante dos próprios haters. Agradeço aqueles players, gente que tem uma relevância aí no mercado e que vem mudando um pouco o comportamento, ou muito até para um ano, em relação a tudo isso que é o rolê das plantas. Vejo uma abertura, certo desprendimento de valores antigos, valores conservadores e uma adaptação a esse novo movimento. Agradeço demais aos lojistas parceiros. Não vou citar ninguém especificamente aqui hoje, mas vocês sabem quem são. Mesmo a gente tendo diferenças ideológicas, mesmo a gente tendo diferenças de pontos de vista, mesmo a gente tendo nossas DRs mês sim, mês não, a DR em si só mostra o quanto a gente tem intimidade, e isso é muito legal. E é claro que eu agradeço você, inscrito ou seguidor, que me tem garantido qualidade de relacionamento. Eu acho que essa é a parte mais importante do rolê da vida. Não importa muito a quantidade de amigos que a gente tenha, mas a qualidade das relações. E isso é algo que eu aprendi aí há 20 anos atrás, desde que eu comecei a lidar frente a frente com o cliente, com o parceiro, a fazer uma empresinha se tornar sustentável. E o ponto principal é exatamente isso. Eu vou focar sempre em assuntos que subentendam sustentabilidade, respeito a essa diversidade, tentando afastar de mim mais e mais o valor em cima da diferença. E não se esqueçam, está te fazendo bem, vá atrás das coisas que te fazem bem
Isso é primordial. Não deixem que o ruído externo, os muitos ruídos externos que existem nas redes sociais hoje, angustiem seu coração, atrapalhem sua mente, te deixe confuso mentalmente ou com o coração apertado. Isso é o mais importante. Não existem verdades absolutas. Você se identifica ou não se identifica. Fim. Se você se identifica, ótimo, encontra o caminho. Agora, se você não se identifica, vai atrás daquilo que te faz sentido, porque a vida é curta e você possivelmente está perdendo o seu tempo, tá legal? Então é isso, mais um episódio do No Epicentro da Floresta, um episódio especial aí de final de ano. Já estamos pertinhos aí de atravessar a ponte para 2022 e atendendo a pedido de tema das mestres Bruna Três Árvores e Miriam Souza, tá aqui um No Epicentro da Floresta, muito apropriado, com temas que eu entendo pertinentes a encerramento de ano, não relacionado necessariamente às plantas, mas à vida, à experiência como um indivíduo aí nesta sociedade louca que a gente tem vivido, tá bom? Valeu, meus queridos plantoides!